Meu nome é Tiesa, eu sou psicóloga, sou formada há 10 anos e desde que eu iniciei minha carreira, eu iniciei na área clínica e há cerca de 3 anos e meio, eu comecei a atuar na área social. Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou psicóloga da abordagem centrada na pessoa. Eu sou o Roberto, eu sou psicólogo. Eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho da minha experiência no âmbito das políticas públicas, em especial a política pública de assistência social. Olá, eu sou a Débora Prado, sou psicóloga clínica, tenho aprofundamento na área de sexualidade humana e estudos na área de dependência química. Há um pouco mais de 2 anos eu contribuo com o meu trabalho na saúde pública do município de Jarinu, atuando como psicóloga clínica no ambulatório de saúde mental daqui da cidade. E antes desse período, eu trabalhei um pouco mais de 10 anos ligada à Secretaria de Educação do município, desenvolvendo um papel múltiplo, seja como psicóloga clínica, escolar, educacional. E foi através deste trabalho que eu tive a possibilidade de fazer um trabalho intersetorial, envolvendo também a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e pude desenvolver alguns trabalhos, alguns projetos específicos na área social. E é para isso que eu estou aqui hoje, para dividir um pouco com vocês essa experiência da abordagem centrada do trabalho com o referencial, da abordagem centrada na pessoa, dentro, no campo social. Eu sou o Luiz Henrique Furlanete, sou de Cornélio Procópio, no Paraná. Atualmente atuo como psicólogo clínico, mas estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho dentro do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, seria a porta de entrada do SUS, o Sistema Único de Assistência Social, onde são atendidas famílias em vulnerabilidade social e tem como principal objetivo a prevenção de violação de direitos. O CREAS, que é a unidade onde eu trabalho atualmente, é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É uma unidade que acompanha as famílias que tiverem alguma situação de violação de direitos, Então, crianças que sofreram maus tratos, violência, negligência, ou violência de mulheres, de idosos, de pessoa com deficiência. Então, esse é o público do CREAS, onde eu trabalho atualmente. Falando de assistência social, é sempre bom dar uma contextualizada. A assistência social está prevista enquanto uma garantia social desde a Constituição de 88. Em seguida, nós tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93. Mas enquanto uma política pública efetiva, ela começou a ser desenvolvida mesmo ali no início dos anos 2000, tanto que a própria Política Nacional de Assistência Social é do ano de 2004. É importante falar que os psicólogos e as psicólogas foram convocados como atores importantes dentro dessa política. As famílias, as pessoas que buscam o CRAS sempre estão passando por algum tipo de problema social, E aí o nosso trabalho é poder acompanhar, dar esse suporte a eles. Quando eu cheguei lá, era tudo muito novo para mim, nessas unidades, e eu percebi que, no geral, os profissionais, eles trabalhavam bastante pautado nas políticas públicas. Então, é um trabalho de bastante orientação, de encaminhamentos para órgãos e serviços que poderiam contribuir aí para a proteção dos direitos, e para que essas famílias alcançassem o que elas precisassem. Porém, quando eu fui lendo os cadernos de orientação, tanto do CRAS quanto do CREAS, eu percebi que, apesar de ter um objetivo específico, por exemplo, no CRAS, o objetivo específico é a prevenção, e no CREAS, o objetivo específico é a superação da violação de direitos, existia um objetivo maior, mais amplo, e que era comum das duas unidades. E esse objetivo é estimular a autonomia do sujeito, o empoderamento, e também contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, Esse é um objetivo geral, tanto do CRAS quanto do CREAS. E aí eu fui percebendo que só através de orientação e de passar mesmo conhecimento para as famílias e para os usuários sobre seus direitos, sobre as políticas públicas,
que essa ferramenta seria suficiente para eu alcançar o objetivo geral que estava colocado ali. E que as pessoas que estavam trabalhando dessa forma ali, elas trabalhavam sem uma concepção de homem definida, ou pelo menos expressa, né? Talvez internamente elas tinham alguma concepção. E eu percebi que isso fazia muita falta, né? Então aí foi que a abordagem centrada na pessoa, eu passei a utilizá-la no trabalho da área social. Eu já vinha utilizando a abordagem no consultório, que sempre me identifiquei com a CP, e foi a primeira ferramenta que eu busquei para esse trabalho, foi pensar na CP nessa área que para mim era muito nova. E foi muito fácil, na verdade, encaixar uma coisa na outra, né? Porque a gente tem uma abordagem que estimula, assim, a autonomia, né? Que acredita que a gente deve oferecer condições facilitadoras para o outro e que esse outro pode se autodirigir. E nesse sentido, aos poucos ele vai aumentando seu repertório, atualizando seu repertório interno e também alcançando maior harmonia consigo mesmo e com o meio, né? Então, se esse é um possível resultado da abordagem centrada na pessoa, eu compreendi que isso ia cair muito bem, né, no CRAS e no CREAS. E desde então eu tenho atuado embasado nisso. Eu acho importante lembrar que para ser um profissional da ACP, a abordagem precisa, antes de qualquer coisa, fazer sentido para você. Isso porque não se trata de uma técnica, mas de um jeito de ser, né? De um jeito de encarar as relações humanas. Então, eu acho que se a gente consegue entender que o outro tem total capacidade de se desenvolver à sua maneira, e dessa forma eu consigo aceitá-lo incondicionalmente, compreendê-lo empaticamente e ser congruente e autêntico com essa pessoa, dá para trabalhar em qualquer lugar, né? Em qualquer área de atuação que envolva as relações humanas aí. Mas no início havia muita dúvida com relação à atuação profissional por conta daquele olhar clínico do psicólogo, da psicóloga, né? E como atuar na ciência social, mas não fazer clínica. A gente tem um trabalho assim de como de acompanhar, de num primeiro momento acolher, entender o que está acontecendo com aquele indivíduo. Pode ser de forma familiar, individual. Não precisa necessariamente ser só o psicólogo, né? Pode ter um outro profissional acompanhando nesse atendimento, como um assistente social, um pedagogo, né? E aí, sim, a gente entendeu o que é trabalho nosso para que a gente possa ajudar esse indivíduo a se fortalecer, a encontrar a sua autonomia e ter uma melhor condição de vida. Eu acho que em diversos momentos eu tive que repensar se eu estava sendo dessa forma que eu acredito que é importante numa relação de ajuda, sabe? O serviço que eu trabalhava fazia atendimento a crianças e adolescentes que vivenciaram alguma situação de violência. Então, a gente tinha um trabalho junto com a assistente social nesse serviço, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e escuta e de proteção social para essas pessoas, né? Então, a ideia no sentido assim da prevenção e da articulação com a rede de atendimento, que eram escolas, serviços de saúde, os órgãos da justiça, serviços de acolhimento também, todas essas instituições encaminhavam as crianças e adolescentes pra gente, que tivessem vivenciado algum tipo de violência, né? Um dos projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver no campo social foi com um grupo de jovens, que eram jovens cadastrados para recebimento de um recurso, de um benefício específico do governo do estado, na ocasião Ação Jovem. E um dos pré-requisitos para que eles pudessem receber esse benefício, além da assiduidade, desempenho escolar, era de que eles frequentassem esses grupos, né? A princípio, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tinha me convidado para que eu pudesse fazer palestras com esses jovens. Seriam 10 encontros do mês de fevereiro ao mês de novembro ou dezembro, não me lembro exatamente, um encontro por mês, e que eu teria liberdade de desenvolver palestras pertinentes a esse grupo de adolescentes, jovens, né? E aí, onde que a ACP entra no meio disso tudo? Lógico que eu nunca tive uma postura de palestrante,
eu sempre fui com uma proposta de discutirmos juntos e levantarmos juntos os temas e interesses que fossem pertinentes a eles. Então, logo no primeiro encontro, nós determinamos um cronograma de trabalho e nesse cronograma de trabalho nós definimos temas de maior interesse para esse grupo. Juntos nós fizemos um levantamento dos temas de maior interesse, cada um pôde ir lá escrever os seus temas de interesse, né, os temas que tinham maior interesse, e nós vimos quais eram os temas mais cogitados e mais desejados, né, entre eles, e assim nós pré-determinamos os temas que nós íamos trabalhar em cada mês. Também, conjuntamente, nós definimos algumas regras, o que nós poderíamos ou não fazer ali naquele grupo e quais condutas seriam pertinentes a nós ali. Nos atendimentos individuais em grupo que a gente fazia com as crianças e os adolescentes, fica fácil de enxergar, né? Eu tava ali com eles, oferecendo um espaço de escuta, acreditando que eles é quem tinham que me orientar naquilo, né? Qual que era, aonde que o trabalho ia seguir, então eu não ficava impondo muito minhas ideias, não ficava forçando que eles falassem nada, principalmente tentava enxergar aquelas pessoas para além da violência que eles viveram. Então, como tinha muito trabalho lúdico, muita atividade artística que a gente fazia com eles, a ideia não era ficar analisando, né, onde que a violência entrava naquilo tudo, porque eles com certeza são muito mais do que isso, e eu acho que eles sabiam qual que era a questão que eles queriam conversar ali, o que eles queriam fazer, né. Então isso eu acho que era fácil, isso era bem parecido com o trabalho que a gente faz no consultório, com as suas particularidades, porque é dentro da assistência, e na assistência a gente não faz psicoterapia, né? Então, ali no trabalho em dupla com assistente social, a gente ia levando dessa forma. Nós desenvolvemos, então, em cada mês, os temas, né, que foram selecionados por eles. Dentre eles, eu me lembro temas ligados à sexualidade, a marginalidade, a homossexualidade, ligados à dependência química, sociedade, família. Me lembro muito de um trabalho com os idosos, né? A equipe encontrava os idosos uma vez por semana. Era uma média de 80 pessoas por encontro, né? Então eram 80 idosos. E o foco maior deles era a dança, né? Eles faziam essa oficina de dança, a gente tinha um professor que acompanhava para poder puxar essa dança, para ensinar aqueles que não sabiam dançar, mas também para conduzir um pouco do salão ali, de como acontecia. E o meu trabalho como psicólogo era estar ali acompanhando, né? Não só desenvolvendo a atividade, né, junto com o professor, acompanhando o desenvolvimento de cada um, como também disponível, às vezes, para uma conversa individualizada, né, onde eles, às vezes, me procuravam para falar sobre algum momento que eles estavam passando, seja de dificuldade, ou seja também de coisas boas, né, de uma viagem, de um encontro com a família, enfim, né, ali a gente conversava, tinha esse diálogo sobre qualquer assunto. Então, era uma proposta de trabalho bem flexível, e que a cada encontro juntos nós podíamos definir o andamento dos encontros, né? Uma das surpresas que eu tive ao final destes encontros é que eles estavam sedentos para construir um material de apoio escrito, como se fossem folders informativos para outros jovens, para levar para a escola, enfim. Claro que esses materiais dependiam da aprovação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mas eu fiquei muito feliz porque um dos resultados que eu creio que este trabalho trouxe foi de ganho de autonomia, de relevância e de importância social que esses jovens descobriram que tinham. Eu percebi que a minha identificação com a abordagem centrada na pessoa foi um instrumento muito valioso para desenvolver esse trabalho. Ainda fica um desafio e uma angústia, que é no sentido de que a gente sabe
que a pessoa vai crescer, vai se atualizar e vai buscar, talvez, ter relações mais harmoniosas com as pessoas ao seu redor, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. E no CREAS a gente faz um trabalho com a família. Então, ao mesmo tempo que eu atendo, por exemplo, a genitora, que agride os filhos, por exemplo, eu atendo também as crianças e, através da empatia, eu sinto um pouquinho o sofrimento deles, né? Então, em alguns momentos, dá uma vontade, né, um desejo muito grande que a gente possa intervir nesse processo, né, que a gente, de repente, possa fazer orientações que acelere esse processo e que logo essas crianças possam não estar vivenciando essas experiências, né? Mas eu entendi, por esse tempo e também por tudo que eu acredito, que a gente oferecer orientações muito específicas, de repente dar uma olhinha lá para a genitora, para o genitor, sobre quais são os motivos, por quais motivos não se deve bater numa criança, agredi-las e tal, quais as consequências e tal, isso só me serve para me trazer um alívio, para eu ficar sentindo, já fiz a minha parte, agora eles já têm conhecimento, agora é problema deles. Mas poucas vezes traz transformações, né? Traz transformações quando parte do outro, né? Quando a genitora, o genitor chega e pergunta, olha, eu sei que eu não posso bater, mas eu não sei fazer diferente, me ajuda a pensar em outras formas. Quando parte do outro, muitas vezes é possível a gente conversar sobre isso, mas eu percebi que eu aproximo da família e eu crio um vínculo onde eu posso atuar com empatia, congruência, aceitação, quando eu posso dizer mais do que dar as orientações do que eles devem fazer, mas eu posso olhar para eles e dizer, nossa, deve estar sendo difícil para vocês estarem aqui com uma denúncia no conselho tutelar por algo que vocês sempre fizeram assim, sempre educaram os filhos assim, foram educados assim e agora aí estão vivendo essa situação. Como que é isso para vocês? Talvez quando eu coloco uma pergunta dessa forma, eu possa me colocar no lugar deles, é claro, sim, isso virar uma técnica, eu sinto que a família pode se aproximar de mim, pode falar como eles têm se sentido, podem ser mais sinceros, porque muitas famílias não falam a verdade com medo do que a equipe técnica do CREAS pode fazer com isso, de repente acolher os filhos, né, tirar os filhos do ambiente familiar. Então, quando eu me aproximo dessa forma, eu percebo que a família pode ser mais sincera comigo e pode me dar muito mais condições e informações para eu poder ser empático, né? Para eu poder aceitar a situação, aceitá-los. O que a Política Nacional de Assistência Social fala? Ela fala de acolhimento. Você tem que fazer um trabalho de acolher essas famílias, oferecendo, avançando no sentido de oferecer um protagonismo a essas pessoas, dar empoderamento a essas pessoas e a essas famílias, para que elas consigam se perceber e se sentir enquanto sujeitos de direitos e assim avançar nas suas garantias sociais, né? Eu percebi que como eu poderia garantir isso? A partir do momento que eu consegui oferecer uma escuta empática, né, tendo uma relação de empatia, tendo uma consideração positiva e incondicional com essas pessoas, aceitando-as em toda a sua complexidade, com toda a sua situação de violência vivida, né, eu percebi que eu conseguia avançar muito nisso que a política preconizava, né, de oferecer esse empoderamento, de oferecer esse protagonismo para essas pessoas. Mas eu acho que o maior desafio que eu tive era na hora de articular a rede de atendimento, sabe? Isso porque vinha uma cobrança da escola, da família e do serviço de acolhimento para que a gente tem que trabalhar o comportamento dessa criança, tá com comportamento X e Y. E aí eu tinha que deixar sempre muito claro para eles que meu vínculo ali era com a criança que estava sendo atendida e que eu acreditava nela e que eu achava que tudo que ela me trazia era importante para ela. Então, às vezes a relação era bem conflituosa com essa rede de atendimento e eu acho que é aí que eu me vi tendo que repensar mesmo o que eu tinha que fazer, sabe? Eu não tenho dúvida de que acreditar no potencial das pessoas e que os seus potenciais, os seus recursos individuais são capazes de gerar crescimento e amadurecimento pessoal. E aí, para não ficar nessa guerra com os outros serviços, eu acho que eu tive que ter um estalo, assim, e aí participando de muitas rodas de conversa, de muitas
das aulas que a gente tinha no curso de formação, foi que eu me dei conta de que as pessoas, de que esses serviços são compostos por pessoas. Então elas também têm o direito de ser ouvidas e elas também têm a realidade delas. E eu também tenho que respeitar e compreender empaticamente e aceitar de maneira incondicional e ser congruente com eles. Porque só assim eu conseguiria fazer um trabalho efetivo, só assim eu estaria sendo honesta com os meus valores também, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu pude começar a escutar esses serviços, começar a entender quais eram as demandas deles, entender que eles também tinham uma realidade difícil e diferente da nossa. Um grande beijo e a gente se encontra nessa caminhada.